vamos ler, nós paramos na semana passada, no capítulo de número 4, ou no verso de número 4. Hoje nós estaremos lendo do 5 até ao verso de número 8. E assim, até o verso de número 8. Ou melhor, do 5 ao verso de número 11. Eu estarei lendo o verso ímpar, que é o 5, e a igreja o par, e vamos juntos até o verso de número 11. Amém? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A igreja. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade, ou pode ser. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos junto? 1, 2, 3. Amém. Era somente até o 11, mas já começamos até o 12. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nessa noite, Pai, a Tua palavra vai ser ministrada aos corações. Deus, que o Senhor venha achar guarida em cada vida, em cada coração. Que o Senhor venha falar, ó Deus, com cada irmão nessa noite, mais uma vez. Senhor Jesus, que nós possamos entender a Tua palavra, Pai. Deus, e que entendendo a Tua palavra, nós possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Venhamos viver a Tua palavra. Deus, e vivendo a Tua palavra, que Deus, nós não venhamos egoístas e reter somente para nós, mas que possamos ir ao mundo e proclamar as boas novas do Senhor. Fala com a Tua igreja, receba glória para si, em nome de Jesus. Podeis assentar glorificando ao Senhor, exaltando o nosso Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de adoração. A igreja está feliz nessa noite? Glória a Deus. A palavra de Deus diz: alegrai-vos. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Que nós possamos estar alegres, felizes. O salmista vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha só o desejo, o amor que o salmista tinha por estar na casa do Senhor. E ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, meu irmão, a casa de Deus é o lugar onde a igreja de Deus está feliz, contente, alegre, porque aqui mora o povo mais feliz da terra, amém? Porque nós viemos adorar o nosso Pai. Queridos, e diante da exposição da carta aos Romanos, nós começamos a carta. Paulo, ele tem um objetivo quando ele escreve essa carta. O apóstolo Paulo, ele está em sua viagem missionária e ele quer ir até a igreja que está situada na potência mundial da época, que era ali na Itália, em Roma, capital da Itália. E ele escreve essa carta à igreja que estava ali em Roma. Né? Por isso o nome da carta aos Romanos. Né? E Paulo, com esse objetivo de ir à igreja, porque ele tinha o objetivo de levar uma oferta àquela igreja também, né? E ele queria ir até os irmãos, para que os irmãos o enviassem até os confins da terra. Ele queria ser recebido por essa igreja, porque foi uma igreja do qual foi instituída, do qual foi estabelecida ali, provavelmente, após o dia do Pentecoste, quando muitas pessoas estavam reunidas, e a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo desce, e agora eles começam a falar em outros idiomas, em outras línguas, que cada um interpretava, entendia na sua língua natal, né?
entendiam o evangelho como ele era ministrado, né? E ali o evangelho foi ministrado a várias nações. E provavelmente essa igreja, ela é constituída após essa volta, esse retorno das pessoas que estavam ali e voltaram para a potência mundial ali, que era Roma, e ali estabeleceu uma igreja, um lugar de culto a Deus. E ali foi situada a igreja que estava em Roma. Por isso Paulo escreve a essa igreja. E ele tem por objetivo ir a essa igreja para continuar o seu propósito, de pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Amém? Então Paulo, ele queria ir até Roma para os irmãos enviarem até a Espanha, porque a Espanha era o extremo do ocidente na sua época. Então para Paulo ali eram os confins da terra. E o objetivo dele era ir pregando o evangelho aonde Deus o colocasse, aonde Deus o enviasse. E meu irmão, naquela época não era viagem de avião, né? Não era viagem fácil que a gente faz hoje, né? De carro, avião, né? Mas naquela época Paulo ia caminhando, né? Caminhando ou no muito pegava um barco, né? E tinha as dificuldades, como aconteceu na sua viagem a Roma, né? Do qual naufragou, né? E eles foram parar na ilha de Malta. Então nós vemos que naquela época era muito escasso os meios de transporte, mas Paulo tinha uma mensagem. Paulo tinha um fervor, uma chama dentro no seu coração. Como eu e você, servos de Deus, devemos ter esse fervor por almas, por vidas, por aqueles que se perdem. Porque Paulo vai dizer, ai de mim, se não pregar o evangelho de Deus. Eu sou devedor tanto de grego quanto de romano. Eu sou devedor de todos, porque Jesus me salvou. E agora eu tenho o evangelho, eu conheço o evangelho, e eu preciso falar do amor de Deus. Amém? Então, para entendermos que essa era a chama que ardia no coração do apóstolo Paulo. E ele, com o objetivo de ir até a Espanha, ele vai escrever essa carta aos romanos. E essa carta, ela é a espinha dorsal do evangelho. É onde Paulo organiza de forma sistemática, né, de forma organizada, todo o evangelho de Jesus Cristo. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 8, como nós tratamos capítulo 1, 2, 3, que Paulo vai falar que todos estão perdidos, né? Que todos que não se voltarem a Deus, eles estão mortos nos seus pecados, nos seus delitos, que Deus os entregou às suas paixões, né? Ele vai falar que tanto os gentios, toda a nação, que não reverenciam a Cristo, que não buscam a Cristo, estão perdidos, mas também os judeus, no capítulo de número 2, ele vai dizer que eles também são justificados não pelas obras da carne, mas pelas obras, pela confiança, né, pelo crer, como a missionária Lucinda trouxe aqui nessa noite, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora a justificação não é por meio de obra, mas a justificação agora é por meio da fé, quando eu creio em Jesus Cristo. E ele vai provar isso nos capítulos seguintes, né? Do capítulo 4 ao capítulo 5, ele vai dizer que Abraão, ele vai dar o exemplo do pai Abraão, ele vai dar o exemplo de Davi, né? Que acreditaram em Deus, confiaram em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele não foi justificado por sua obra, mas pela graça de Deus, porque ele creu no Messias que viria para resgatar toda a humanidade. Então Paulo vai dizer aos irmãos que a única forma de um homem ser salvo é por meio de Jesus Cristo. Amém? Porque, meu irmão, depois de Jesus, a única forma de um homem ser salvo é por meio de Jesus. Antes de Jesus, a única forma de um homem ser salvo também era por meio de Jesus. Porque Deus já tinha feito uma promessa, que o Messias viria. Então Abraão, Davi, todos os pais da fé, né, como a missionária Lucinda leu, Hebreus capítulo de número 11, vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, do qual está Noé, Abraão, e todos os patriarcas e todos os pais da fé, né, que são exemplos para as nossas vidas de homens que creram em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e eles foram salvos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Porque lá em João 14, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade
e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Se eu não me engano, é João, capítulo 14, verso de número 3. Ou é 6? É 6. Obrigado, pastor Valdeci. Então, João 14, 6. Né? Então, a única forma de o homem ser salvo é por meio de Jesus Cristo. Né? Evangelho de João. Né? Então, Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 6. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Amém? Então, queridos, dito isso, hoje nós entramos no capítulo de número 8. Né? O capítulo de número 7, nós vamos ver que Paulo ele vai dizer que ele vai retratar a sua natureza quando ainda vivia na lei. E ali retratando a sua natureza, ele vai dizer que miserável homem que ele é. Porque naturalmente, sem Deus na vida, sendo velho homem, ele até quer fazer o bem. Mas quando ele pensa em fazer o bem, ele já praticou o mal. Quando ele pensa em fazer aquilo que é bom, o mal ele já tinha feito. E ele vai dizer, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele vai olhar para Deus e dizer, mas graças a Deus, por meio eu dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí ele já começa o capítulo de número 8 dizendo, mas agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Então agora, meu irmão, nós que éramos outrora, sem Cristo, condenados, estávamos vivendo debaixo de uma lei, o que Paulo estabelece sobre a carta, né? A lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado e da morte, ela nos levava para distante de Deus. A Bíblia vai dizer que nós, por natureza, éramos inimigos de Deus. Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, se você vive em paz com o seu pecado, é porque ainda está com guerra com Deus. Então, se nós vivermos em paz com a nossa vida de prática pecaminosa, é porque ainda nós somos inimigos de Deus. Estamos em guerra com Deus. Então, meu irmão, isso é muito sério. O homem sem Deus, ele tem um inimigo. Eu tenho repetido isso à igreja várias vezes. Porque muitas das vezes a gente ouve as pessoas falar, o teu inimigo é o diabo. O teu inimigo é o diabo. De fato, ele é o adversário. Né? O nome diabo, Satanás, significa adversário. Então, de fato, ele é o nosso adversário. A Bíblia vai dizer que ele está ao derredor, lutando como um leão, porque ele não é leão, mas ele luta como se fosse um leão. Porque o único leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que nos deu vida, e em Jesus nós temos vida. Mas o inimigo tenta tirar a nossa paz, e ele de fato é o nosso inimigo. Mas é um inimigo natural que quer nos levar à perdição eterna. Porque o homem sem Deus, o homem sem Cristo na sua vida, ele já está caminhando para a perdição eterna. E ele já está vivendo debaixo das garras do inimigo. Mas a Bíblia vai dizer que se nós, homens naturais, estamos nessa vida caminhando segundo o curso do mundo, fazendo aquilo que desagrada a Deus, nós somos inimigos, não do diabo. Porque agora eu faço parte do mesmo grupo dele. Agora eu estou caminhando junto com ele. Né? Mas se eu estou nesse caminho, eu sou inimigo de Deus. E isso é muito forte. Porque o homem natural, ele já nasce inimigo de alguém. E esse alguém é Deus. Porque a nossa carne, as nossas inclinações, as nossas paixões vão em desacordo contra tudo o que é Deus. Nós queremos fazer os desejos e cumprir os desejos da nossa carne. O que a irmã Diza leu aqui, meu irmão, é justamente essa vida que muitos de nós estamos ali vivendo, uma vida sem compromisso, uma vida libertina, mas a palavra de Deus vai dizer, volte-se a mim, nasça de novo, seja uma nova criatura, porque agora você vai ser justificado, porque agora você não vai ser mais inimigo, mas agora você vai ser amigo.
Paulo, escrevendo aos irmãos, vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, porque nós estávamos debaixo dessa lei, a lei do pecado e da morte. Lembra que lá, né, nos capítulos anteriores, em uns encontros anteriores, nós tratamos sobre essa presa que o pecado causou, essa brecha, essa porta, né? Porque Adão e Eva pecaram no jardim. Todo mundo conhece a história, amém? Eles pecaram. E quando pecou, o que aconteceu? O pecado e a morte entrou. O pecado, ele não veio sozinho. Ele vem com um companheiro. E o nome desse companheiro é morte. Por isso que Paulo, escrevendo no capítulo de número 3, verso de número 23, ele vai dizer: agora, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, meu irmão, eu e você podemos nos alegrar, porque nós estávamos mortos, mas Jesus nos deu vida. Nós estávamos fora da presença dele, mas hoje eu e você somos amigos dele. O pecado e a morte entrou para nos tentar destruir, mas ele venceu o pecado e ele venceu a morte e disse: como eu venci, vós também vencereis. Amém, igreja? Então, essa lei está estabelecida, a lei do pecado e da morte. E nós ainda estamos debaixo dessa lei. Mas essa morte não tem mais domínio, o pecado e a morte não tem mais domínio sobre nós. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: ó, eu estou indo para o Pai. Eu estou partindo. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai estar com vocês. Ele habitará em vocês. E agora a palavra de Deus diz: Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Agora o Espírito Santo de mim e você, habitando em nós, nós sendo nova criatura em Cristo Jesus, é a esperança. E essa esperança é uma certeza que Ele virá nos levar para onde Ele estiver. João 14. Ele vai dizer: não fiquem perturbados, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ei, lá tem uma morada preparada para mim e para você. E ele vai dizer: se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas quando eu vier novamente, eu vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então quer dizer, pastor, quer dizer que Ele agora vai nos levar para o céu. Nós vamos morar com Ele, e a morte e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Essa lei só vale quanto nós tivermos aqui nessa terra. Porque, meu irmão, você quer saber por que nós pecamos? Você quer saber uma evidência clara que essa lei vale sobre as nossas vidas? Quem nasceu antes de você, todos morreram ou não? Sim ou não? Todos que nasceram aí, desde Adão até hoje, todos morreram ou não? Sim ou não? Todos. Todos morreram. A morte levou todos. Teve alguém que venceu a morte? Somente um. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Jesus é a primícia dos que ressurgiu. Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. E por isso Ele nos deu uma certeza e uma garantia para o seu povo, para os seus filhos, para a sua igreja. Como eu venci, vocês também vencerão. E o inimigo, o ladrão, em João 10, ele vai dizer: ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então Jesus veio nos dar vida, e vida em eternidade. Vida em eternidade. E essa é a nossa garantia. Então nós estamos debaixo ainda dessa lei do pecado e da morte, quanto humanos nessa vida. Mas chegará o dia, meu irmão, o dia do qual nós conhecemos como o arrebatamento, ou o dia do juízo final, que Jesus vai descer do céu e vai levar a sua igreja,
vai levar o seu povo, vai levar os seus filhos, vai separar o trigo e o joio, e aquele que permanecer até o fim, a Bíblia diz, será salvo. O presbítero Luciano leu aqui, Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Então, meu irmão, a nossa vida ela é feita de tempo. O nosso tempo, o que passou ontem, nós não podemos voltar e viver hoje novamente. O que nós estamos vivendo é o agora. Até o que vai acontecer daqui 20 minutos eu não tenho controle, eu não sei o que vai acontecer. Jesus pode voltar agora, nesse exato momento. Mas o agora, ele está me dando e Ele está te dando. O momento de nós o adorarmos é agora. O momento de você dizer que Ele é santo é agora. O momento de você se alegrar é agora, porque esse foi o dia que o Senhor fez. Por isso nos alegremos nele. Porque nós vivemos o agora. Não é o amanhã e nem o que passou, mas é o agora. E meu irmão, e eu e você nessa noite, possamos dizer, Senhor, o Senhor tem o controle da minha vida, o Senhor tem o controle da minha casa, da minha família, e eu quero viver o agora com o Senhor. E Paulo vai dizer que agora nenhuma condenação há. Agora, meu irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você não está debaixo de condenação. A morte não tem controle sobre você. Você é um filho de Deus. Você tem vida em Jesus Cristo. Amém? Ah, pastor, por que você está dizendo que a morte não tem controle sobre nós? Porque nós podemos morrer. E se Jesus não voltar daqui a alguns anos, há 100 anos, né, todos nós já passamos. Daqui 100 anos, todos nós já fomos, partimos. Né? Mas a Bíblia vai dizer que quando nós passarmos dessa vida para outra, aqueles que morrem com Cristo, eles estão debaixo de uma promessa. Nós vamos para o paraíso. A sua alminha, meu irmão, a minha alminha, a alminha de todos nós aqui, vai morar, irmã Domingas, lá no paraíso, junto com o nosso Pai. Só que aqueles que morreram sem Cristo, nós aprendemos na doutrina do inferno, eles vão para onde? Para o Hades, que é a antessala do lago de fogo. Eu já falei isso à igreja, mas é importante repetir, porque para entendermos, queridos, que nós não estamos mais presos nessa lei do pecado e da morte. Por quê? Porque Jesus nos dá a eternidade. Porque se nós partirmos para o paraíso, nós esperaremos até o dia do arrebatamento, no qual a palavra de Deus nos garante que naquele dia, aqueles que estão lá no paraíso, aquelas almas, todas as almas dos santos, todos os filhos de Deus que estão lá no paraíso, no dia do juízo, no dia que Jesus vir em glória, Mandiza, no dia que Jesus vir da sua glória, todas as almas, o mar vai dar os seus mortos, a Bíblia diz, todos ressuscitarão, de Adão até a última geração, todos ressuscitarão para o juízo final. As almas daqueles que estão com Cristo entrarão nos seus corpos, mas agora não é qualquer corpo, é no corpo de glória, é corpo glorificado, e nós ressuscitaremos com Cristo para a eternidade. Por isso que Jesus diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que o pecado dá força ao aguilhão da morte. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Ele vai dizer agora para mim e para você, portanto, igreja, portanto, irmão, 1 Coríntios 15, lá 53 em diante, Ele vai dizer, portanto, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o teu trabalho não é vão no Senhor. O que nós estamos fazendo aqui não é vão. Você semeando a palavra de Deus não é vão. Você sendo filho de Deus, levando, representando, sendo um embaixador de Cristo, não é em vão. Há uma promessa de salvação, há um galardão, há uma vida com Deus nesta vida. Amém? Você pode glorificar ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus.
Então nós estávamos debaixo dessa lei, a lei do pecado e da morte. Mas não há mais condenação. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Logo, quem não está em Cristo Jesus está debaixo de condenação. O contrário também é uma verdade, né? Se aqueles que estão em Cristo Jesus são salvos, são filhos, porque há uma diferença de filho e de criatura. Criatura é todos aqueles que são criados por Deus, mas filho é aqueles que nasceram de novo. É o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Necessário te é nascer de novo. E Nicodemos, sendo um homem da lei, que vivia na lei ainda, né, não tinha um conhecimento, ele pensou, uai, mas como assim? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Como eu posso fazer isso? Jesus fala a ele, ô Nicodemos, para você é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele consegue pegar uma pessoa que é morta espiritual, que não pode viver, e dar vida. É como Ezequiel 37, nós estávamos num vale de osso seco, mas ele soprou sobre nós a vida, e ele diz, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E você e eu, meu irmão, aceitamos o Evangelho, ouvimos a palavra que salva, que liberta, que transforma o homem, e o Espírito Santo de Deus moveu em nós fé, criou em nós fé, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e eu e você nos voltamos a Deus. E a partir do momento que nós nos voltamos a Deus, ali nasceu uma nova criatura. Presbítero Luciano, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, é um filho de Deus. Então, meu irmão, quando nós nascemos de novo, agora, nenhuma condenação há sobre nós. A cédula que havia sobre nós, ele cravou na cruz e disse, tetelestai, que é a palavra que diz, está consumado. Foi consumado, foi pago a dívida do pecado. E nós hoje somos filhos e temos um pai que cuida de nós, que está velando por nós. Porque eu sempre digo à igreja, eu amo o Pai Nosso. Porque ela começa, Jesus, quando os discípulos falam, interroga Jesus e fala, Jesus, nos ensina a orar. Nós não sabemos falar com o Pai, então nos ensina a falar com o Pai. Mas Jesus, quando vai nos ensinar, ele diz, então eu vou falar a vocês como vocês vão se reportar. Quando vocês forem orar, orem, Pai nosso, que estás nos céus. Irmão, ele começa dizendo, Pai nosso. Ei, ele começa dizendo que eu e você temos um Pai. Nós não somos órfãos, nós não somos obras do acaso. Você não é o que o mundo diz que é, você é o que Deus disse que você é. Então, meu irmão, não olhe segundo a perspectiva mundana, mas olhe segundo a perspectiva do que a palavra de Deus diz a você e a mim, que nós somos filhos de Deus. E esse é o maior privilégio que o homem pode ter, de ser filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que muitos não entendem. Só que Ele me escolheu, Ele te escolheu. E nessa noite nós estamos aqui para o adorá-lo. Nessa noite você saiu da sua casa e vale a pena, meu irmão. Ou vale a pena todos os dias nós estarmos na presença dEle e dizermos, obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Porque o Senhor teve misericórdia de mim. Então não estamos mais debaixo de condenação. Porque era o que era impossível. Agora é possível em Deus. E aí o verso de número 6, o verso de número 5, perdão. Coloca para a gente, por gentileza. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas. Paulo escrevendo aqui, ele está agora apresentando à igreja qual a diferença daquele que é nascido de Deus e daquele que não é nascido de Deus. Porque o Evangelho não tem um muro, não tem um meio termo. Sabe aqueles que falam assim, quando eu tiver mais velho, eu vou para a igreja. Quando a idade estiver mais avançada, eu vou para a igreja. Agora é o momento de eu curtir a vida. Agora é o momento de fazer o que minha carne tem desejo de fazer.
Mas a palavra de Deus vai dizer que não há, meu irmão, não há, não há uma terceira via. Não tem como eu ser amigo do mundo e amigo de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que se torna amigo, que é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, meu irmão, ou nós somos cristãos verdadeiros, fiéis, tementes, ou, meu irmão, ou nós precisamos rever o nosso cristianismo, a nossa vida com Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Paulo está dizendo aqui aos irmãos, você sabe se você é espiritual ou não? Ei, você sabe se você tem a salvação ou não? Quais têm sido as suas inclinações? Porque os que são segundo a carne, eles se inclinam, ou seja, eles pensam, eles meditam, eles têm prazer no que a carne quer realizar, no que a carne deseja. Então, porque os que são da carne, eles se inclinam, eles meditam, eles maquinam, eles pensam como saciar as suas vontades pecaminosas, os seus anseios que desagradam a Deus. Aí Paulo vai dar seguimento dizendo, mais os que são segundo o Espírito. Ei, cadê aqueles que são segundo o Espírito aí? Amém? Glória a Deus. O que o segundo o Espírito faz, pastor? Os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Meu irmão, nós pensamos não nas coisas dessa terra, mas nós pensamos nas coisas do alto. É o que Paulo vai dizer, né? Ele, pensem nas coisas que são de cima. Pensa nas coisas que são do alto, esqueça dessas coisas carnais, pecaminosas, dessa vida de inclinação mundana. Como eu ministrei no domingo, né? Venhamos dar frutos dignos de arrependimento, venhamos gerar frutos para o reino de Deus. Lembrando que Adão, lá no Éden, podia comer de tudo. O fruto permitido estava lá. O fruto que era permitido, irmã Domingas, para Adão comer, estava lá. Só que ele deixou espaço na sua barriga. Ao invés de comer o fruto permitido, foi comer o fruto proibido. Meu irmão, que nossa barriga está alimentada do fruto permitido. Para não ter espaço daquilo que a carne quer se alimentar. Deus nos deu um Éden. Deus nos deu a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o que nos alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos aquilo que precisamos para nos alimentar. E por que eu vou dar ouvido para o inimigo? E nos alimentar daquilo que é proibido. Então, meu irmão, só espaço. Só acontece a queda. Porque nós não nos saciamos daquilo que é permitido. Porque Deus falou para o homem, você pode comer de tudo. A ordem é, coma de tudo do jardim. Coma de tudo. Menos dessa árvore. Porque no dia que você comer, você vai morrer. E ao invés de comer de tudo do jardim permitido, Ele deixou espaço para comer o proibido. Então, meus irmãos, que nós possamos nos saciar em Deus todos os dias, nos alimentar em Deus, porque os que são segundo o Espírito, eles pensam nas coisas do Espírito. Amém? Aí o verso de número 6, Paulo vai dizer, seguindo, porque a inclinação da carne é morte. O que a nossa carne deseja? Pecado. E o pecado gera morte. É o combo, pecado e morte. Né? É a lei do pecado e da morte. Mas a inclinação do Espírito, qual é essa inclinação do Espírito? A inclinação para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós vivemos por Cristo, quando nós amamos a Cristo, quando nós pensamos nas coisas que são do alto, em ser pacífico, bondoso, porque o fruto do Espírito habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em você, e hoje eu não ando mais segundo as minhas paixões, mas ando segundo a vontade de Deus na minha vida. Então eu não me inclino mais para a carne, para a morte, mas a minha inclinação é para o Espírito que gera em mim vida e paz. Bem? É o que Paulo está falando aos irmãos. Verso de número 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Irmãos, se a tua vida está em
inclinação para as coisas pecaminosas dessa vida, para uma vida contrária à palavra de Deus, contrária à verdade de Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade. Ela está provocando inimizade sua com quem? Com Deus. Porque quem se inclina para as coisas da carne, por natureza, é inimigo de Deus. Mas por Jesus, meu irmão, porque eu e você nascemos em Cristo, hoje eu e você temos paz com Deus. E ter paz, meu irmão, é agora. Eu estava em guerra. É como se o Irã e Israel fosse lá agora e pegasse nas mãos, né? Estamos aí em uma guerra e falasse, agora nós temos paz. Vamos caminhar juntos. Agora vamos ficar tudo tranquilo entre a gente. Agora estamos em paz. Nessa iminente guerra, a terceira guerra mundial, que o pessoal vem falando. Mas enfim, existe uma guerra muito maior dentro de mim, dentro de você, contra a nossa natureza carnal. Devemos guerrear com as armas espirituais, que é o capacete, que é o escudo, que é a couraça, né? Que a palavra de Deus vai dizer que é o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, e vamos estar como soldados valentes nessa guerra, orando em todo o tempo, guerreando em todo o tempo. Por isso que a igreja não para, não cessa de clamar, não cessa de orar, não cessa de meditar na palavra de Deus, porque devemos vencer essa guerra em Cristo Jesus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. É porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então o pecado, aquele que está inclinado nas coisas da carne, ele não se volta a Deus, ele não anda segundo a lei, segundo os mandamentos, segundo as ordenanças. Lembra que nós falamos em outros encontros, que Deus deu a lei a Moisés, né? Lá no Sinai, Deus deu a lei a Moisés. E aquela lei, meu irmão, eram as regras de conduta, a norma de conduta de como todos viveriam. Mas o homem não consegue cumprir a lei, porque o primeiro mandamento todos transgridem, todo ser humano, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Os homens colocam outros deuses, outros ídolos no seu coração e amam outras coisas, sendo que o nosso amor, a nossa devoção tem que ser no nosso Deus, e Deus deve ser o suficiente nas nossas vidas. E nós devemos confiar nele, esperar nele. Porque os que esperam em Deus, a Bíblia vai dizer, renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, e não se fadigarão, subirão lá para as alturas, né? Porque confiam, esperam, descansam no Senhor. Amém? Então, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei. Pode ir para o 8, por gentileza. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, estão no pecado. Eles são inimigos, é o que Paulo está falando. Eles não podem agradar a Deus. Para agradar a Deus, a Bíblia diz, para você agradar a Deus, é necessário. Creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Meu irmão, eu tenho que crer, é fé. Por isso que oração é uma evidência de fé. Você ajoelha para falar aos olhos humanos com ninguém. Ninguém está vendo Deus. Você ajoelha para falar com aquele que está no céu, que você crê, que Ele está te vendo, está te ouvindo, e que a palavra de Deus nos garante que Ele vela e zela de nós. Amém? Segue por gentileza. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. A conclusão que Paulo chega aqui. Irmãos, vocês estão em Roma, vocês da Realizar, que estão aqui também, o pastor Ezequiel já vai usar o exemplo de Paulo, né? Vocês, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí Paulo, ele dá a massageada, mas aí ele já vem, retrucando novamente. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vocês, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, para eu estar no Espírito de fato, o Espírito de Deus deve habitar em nós. Meu irmão, Deus habita aonde? Habita. Aonde há um coração sedento, aonde um coração que abriu as portas e falou, Senhor,
eu sou teu, eu preciso do Senhor, a minha responsabilidade é se voltar ao Senhor e eu vou me voltar. Eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que é o Senhor que me convence, eu sei que é o Senhor que opera em mim, tanto querer como realizar, eu sei que é o Senhor que faz, mas Senhor, se o Senhor fez, eu quero me dobrar, eu quero me voltar ao Senhor e dizer, tem misericórdia de mim, pecador. Lembra daquele homem que não tinha fé? Jesus chegou e ele falou, ó, Senhor, tem fé não? Ei, Senhor, eu não tenho fé. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha falta de fé. Jesus queria curar. E ele falou, tu tem fé? Ele, ô Senhor, vou ser sincero. Mas me ajuda. Ei, nessa noite, você não teve fé ainda? Fala para o Senhor, Senhor, meu coração ainda precisa melhorar, Senhor. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Acrescenta a minha fé. Que eu confie no Senhor. Que eu viva no Senhor. Que eu me alimente do Senhor todos os dias. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Precisamos viver no Espírito. Pegue o 10, por gentileza, para a gente já finalizar. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, porque nós estamos debaixo da lei do pecado e da morte ainda nessa vida, né? Então o corpo ainda vai morrer. E Jesus não vinha nos levar. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então se você e eu, meu irmão, se a nossa senha chegar, quem quer morrer aqui, levanta a mão. Ó, a igreja ninguém quer morrer não. Glória a Deus. Acho que ninguém quer. Tem uma situação que eu gosto de contar à igreja. Uma certa vez, um irmãozinho doente, está bem doente, né? Bem debilitado. E aí, os irmãos foram lá orar por ele. Chegaram lá para orar por esse irmão. Falou, Senhor, abençoa o nosso irmão. Salva o nosso irmão, fortaleça. Senhor, cura o nosso irmão. Ele não conseguia falar, né? Ele já estava tão debilitado que ele não conseguia falar. Estava bem ruimzinho. Aí, Senhor, cura o nosso irmão. Aí ele falou, ó, gemia. Senhor, fortalece o nosso irmão, irmãozinho. Senhor, tira o nosso irmão dessa situação, irmãozinho. Aí os irmãos, Senhor, mas se for da tua vontade, Senhor, prepara e leva. Aí o irmãozinho, Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer. Mas uma hora vai chegar. E o que nos separa de Deus é a morte. E um dia vai chegar. A gente não quer partir, mas chegará o dia que o Senhor virá nos buscar e nós viveremos com Ele para sempre. Né? Se nós não partirmos, Ele vai vir, seja o arrebatamento. Né? O que eu oro a Deus é que seja o arrebatamento, para a gente não ficar sofrendo. Né? Porque a gente não foi feito para morrer. O homem foi feito para a eternidade. Por isso que não aceitamos a morte. Você e eu, meu irmão, não fomos criados para morrer. Né? Deus nos deu a eternidade no Éden. O homem era eterno. Mas por causa do pecado, a morte entrou. Né? E por isso, nós aguardamos Jesus, de fato, consumar esse momento, onde a morte e o pecado não terá mais domínio sobre cada um de nós. Nós viveremos com o nosso Deus. É o que a teologia chama de já é, mas ainda não. Você entende isso? Já é. Você já é salvo. Você já é filho de Deus. Você já se arrependeu. Você já sabe que viverá a eternidade com Deus. Já é. Mas ainda nós estamos presos neste mundo. Ainda não. Nós estamos no Cronos, que é o tempo humano. Mas Deus está no Kairos, que é o tempo dele. Então no Kairos de Deus, meu irmão, já é. Mas no Cronos, ainda não. Ainda nós estamos esperando Deus nos levar para a glória. E para finalizar, né, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, porque Jesus nos tornou justos. A igreja entendeu o que é justiça, né? Justificação. Eu não mereço, mas Jesus pagou a dívida. Eu merecia perdição eterna, mas por causa dele, eu tenho salvação. Né? A Bíblia vai dizer, vocês agora são salvos por meio da graça. Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé foi falado aqui desde o início, né?
sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela é graça, ela é um favor, ela é um dom de Deus, é um favor de Deus para nós. Então, somos salvos por meio da graça, que gera em nosso coração fé, amém? E ele, por fé, nós somos justificados, nós nos tornamos justos diante de Deus, amém? E para finalizar, verso de número 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habitar em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Lembra lá em 1 Coríntios que nós lemos? Capítulo de número 15. Nós lemos na semana passada. Eu não vou voltar porque o texto é um pouquinho grande. Mas se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ei, meu irmão, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. E aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Ele vai dar aos corpos mortais. Nós estamos, daqui, eu tenho hoje 30, já perdi até minha contagem de idade, mas eu acho que é 36 anos. Nas minhas contagens é 36. Então, 36 anos. Daqui, meu irmão, 40, 50 anos, Deus pode já ter voltado para mim. Mas a garantia que eu tenho é essa. Aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo também vivificará os nossos corpos mortais. Nós partiremos para a glória, a nossa alma. Mas, se Ele não vir até lá, nós viremos juntamente com Ele. Para voltarmos para o nosso corpo em glória. Porque Jesus, Ele ressuscitou. E Jesus chegou em Tomé e falou: Tomé, toca. Tomé tocou. Ele ressuscitou tanto em alma, mas ressuscitou em corpo. Corpo glorificado. Nós teremos um corpo glorificado, como Jesus Cristo. Jesus apareceu aos outros. Jesus foi em vários lugares, mas um corpo glorificado. E essa é a nossa garantia. Então, que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em vós habita. Ei, Ele está em mim, Ele está em você, Ele habita em nós. E a nossa esperança é que Ele, por habitar em nós, porque nós estamos nele, Ele em nós, como está lá em João 15, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Porque nós estaremos não com a perspectiva nossa, humana, mundana, mas com a perspectiva de Cristo, porque nós vamos estar nele, enxertados nele e vivermos juntos com ele, amém? Se coloque de pé nessa noite, se os irmãos entenderam a palavra do Senhor, aplaudam o nome santo do Senhor, porque toda honra e toda glória